Boa tarde. Hoje é dia 22 de abril de 2023. Acabamos de sair de uma sessão de psicodrama público. A direção foi da Gelson Beatriz Monteiro e tivemos da equipe de coordenação o João Meirelles, que está aqui, e eu, Val Barcelos. Temos dois convidados participantes da plateia que vão participar dessa entrevista com a gente, que é a Adriana e o Rodrigo. A Gelsi começou fazendo um aquecimento, mostrando, pedindo para as pessoas buscarem uma chave que tem em casa ou o que entendem como chave. Aí, depois disso, ela mostrou algumas chaves, chave de fenda, chave Phillips, chave de boca, chave inglesa e tal, algumas chaves. E a plateia começou a mostrar diferentes tipos de chave, um imã para abrir portão, uma chave tetra, chaves e mais chaves e mais chaves e mais chaves. E com isso a gente se aqueceu e apareceu chave da casa dos pais no chaveiro, apareceram muitas chaves. Aí apareceu uma cena de uma pessoa que estava abrindo a porta para ver o pai. E uma pessoa onde esse pai não era muito, não conseguia transmitir o afetos, dava muita importância e valorização para os estudos, para a informação, e conseguiu aí que todos os filhos, 9 filhos, se não me engano, estudassem. E então uma das filhas ensinou esse pai a abraçar. E então foi essa o resumo da cena. Então uma chave para acesso do abraço, para acesso do afeto, né? Depois teve uma outra pessoa que leu uma poesia que a mãe havia escrito, que era A Chave, chamava a poesia, também que era muito bonito e que essa mãe tinha dado a chave da casa para essa filha, e essa filha podia entrar na casa quando quisesse, não precisava avisar, podia fazer surpresa, num movimento de A Casa é Sua. É isso, basicamente. Então foram duas cenas, houveram muitos comentários, muitas trocas de papéis, muitas mães fazendo papel de mãe, teve personagem porta, teve personagem pai, e assim por diante. Eu gostaria que a Adriana comentasse um pouco que aspectos ficaram, o que que você vai levando desse psicodrama, o que que ficou em você? Eu, eu não podia imaginar o quanto seria significativa a palavra-chave, mas a partir do momento que todos começaram a mostrar as suas chaves e, e foi falado a respeito da chave de casa, da chave para retornar ao lar, eu peguei a minha chave e observei que eu tenho mais chaves da casa do meu pai do que da minha, no meu chaveiro. E o quanto é importante eu estar com essas chaves para eu encontrá-lo, porque a cada dia que eu encontro, eu fortaleço o vínculo do abraço, do afeto e da gratidão pelo que ele me trouxe através do estudo, através das cobranças do estudo. E nesse momento eu entendo que este era o afeto dele e que a minha parte era agradecer, ensinando ele a receber um abraço e a dar um abraço. Obrigada, Adriana. Rodrigo, pode abrir o microfone e comentar, por favor? Sim, fiquei muito emocionado na hora da leitura do poema, tá, que leram sobre a relação mãe e filha, eu acho. E, e outro ponto que me tocou foi essa questão da chave ser a expressão das emoções, né, também, que o João trouxe. E assim, me veio muita lembrança de uma tia da minha mãe,
que tinha um sítio no interior que dava muita liberdade para gente, assim, ali era uma segunda casa, assim. É isso. A gente comia manga no pé. Uhum. Certo, obrigada. A chave como um símbolo, né, de memórias vividas em determinados espaços, né? Memórias agradáveis ou não também. Teve gente que trouxe situações de difícil da infância e tal, enfim, casas que não gostariam de voltar e por aí foi. João? Para mim foi interessante, porque quando eu me convidei para ser ego, para a Gelsi, né? Porque eu falei, bom, vou me aquecer, né? Então, o meu aquecimento foi interessante, porque a chave, eu não sabia. Aí comecei, o que é chave para mim, né? Aí a primeira coisa da chave que me veio na cabeça foi aquelas michas que os ladrões usam para roubar carro, né? Aquelas chaves que abrem tudo, né? Então, essas chaves talvez fossem as melhores, aquelas que possam abrir todas as portas, né? Mas que portas foram essas, né? E aí comecei a pensar em que portas e que é essa coisa de comunicação, né? A chave como uma abertura, uma busca de algo, né? Então eu fiquei pensando que no candomblé é Exu que representa isso, né? Que os românticos procuram essa chave através do amor, né? Pedindo amor e desejando amor, né? Outros, os religiosos, usam Deus para isso, né? Tanto para pedir vida, como também para pedir pós-vida, né? E tranquilidade, né? E aí começou o trabalho e eu era o ego, e nessa hora eu tive que ser uma porta de passagem para alguém de algum lugar para um outro lugar, né? E aí, que critérios a gente tem, né? Aí eu fiquei pensando um pouco em São Pedro, né? Vai para o inferno, vai para o céu, vai para o purgatório e tal. Aí eu me vi como uma chave seletiva, né? E e deixei, porque na hora que eu senti que era verdadeiro o sentimento de quem pedia passagem, não tinha como impedir isso, era verdade. Então, e aí veio para mim uma percepção de que quando a gente quer e procura a verdade, a gente está procurando um sentimento que falta, um sentimento que, se não falta, a gente dá valor a ele para que ele não falte, né? E aí eu vi que a chave é isso. A chave é qual é o sentimento que nos move. Então foi isso, né? E o movimento que nos move para uma fechadura, porque não existe uma chave se não tem uma função, se ela não tem um porquê. E quem oferece as oportunidades são as fechaduras, né? E aí eu percebi que a gente tem que escolher a chave adequada para a fechadura adequada, né? E essa é a nossa busca, né? Essa é a nossa fórmula, né? Que de alguma maneira, né, é o que buscamos para encontrar aquilo que buscamos, né? Então foi isso para mim essa experiência de hoje e eu agradeço aí esse movimento todo que você propiciou, viu, Gelsi? Um beijo para você. Eu vou comentar um pouquinho, depois eu passo para você, tá, Jéssica? As chaves, elas servem para abrir, servem para fechar, e elas servem para abrir ou fechar desde que a fechadura permita, né, que essa chave entre e faça a tua função de abrir ou fechar. Então, isso trouxe inúmeras memórias, a chave como algo muito simbólico para abrir memórias, abrir o baú das lembranças, né, de infância e de tias e lugares agradáveis e liberdade da infância de ficar solto, de não ter que ficar com muita supervisão dos adultos, né? Tudo isso. E eu me lembrei, acho que tudo aqui já foi, muita coisa já foi dita, né? Eu me lembrei de uma poesia do Manuel Bandeira, que é Irene, chama Irene. É bem curtinho, uma quadrilha. Irene boa, Irene preta, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, São Pedro, e São Pedro bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença.
que seria a chave do céu para Irene e a própria Irene, né? Ela já foi, ela já foi abençoada e ela, São Pedro disse que ela não precisava pedir licença para entrar no céu. É muito bonitinho essa poesia. Val, Diga. me lembrou outra música, né? Irene ri, Irene Irene, ri, é. Irene ri. Sim. Quero ver Ou Irene a das casa é braças. sua. Ou a outra música que você trouxe, A Casa é Sua. Do Arnaldo Antunes, muito boa essa música também. Vamos lá. Gels, comentários. Foi muito bacana, foi muito emocionante esse psicodrama de hoje, né? Engraçado que o tema da chave podia abrir ou fechar, ou abrir para entrar ou abrir para sair, né? E em primeiro lugar eu pensei que a chave abre um cofre, né? Pensei em segredos e tal, mas a história da chave foi levando para memórias. Para Abriu outras riquezas. outras riquezas, né? Não as materiais que se guardam em cofre, mas as memórias que a gente guarda no coração da gente, né? E aí foi abrindo essas memórias. E a primeira história contada já me emocionou, já sabia que a gente ia representar aquela história de alguma maneira. Mas aí fomos passeando, né, pela sala, cada um contando uma história e tal, e houve até um encadeamento de uma história em outra, e de distância, né? De a chave da casa sendo a chave da casa dos pais, onde a gente já não mora mais, ou estando até em outro país, né? Teve até a história assim da distância da casa dos pais estar em outro lugar, além mar, né? Então, e foi muito emocionante, todo mundo se emocionou, a gente teve que fazer abraços, muitos abraços, né? Porque foi um tema protagônico, né? De hoje foi o abraço, que foi uma chave para acessar os afetos, né? E foi muito bom poder ter compartilhado essas histórias, né, que levaram a gente nas emoções, nas lágrimas de emoção mesmo, né? Tanto de uma como outra protagonista das histórias, né? Todo mundo ficou muito emocionado e eu também. E então foi maravilhoso, foi uma manhã maravilhosa, que é isso que eu tenho para contar para vocês, e eu agradeço. Escuto Foi vocês, uma, suas histórias, Adriana, foi, Rodrigo e Fábio. foi muito feliz a ideia de qual é a chave, né? A gente não para pensar nisso e, enfim, eu acho que a gente tem tantas chaves internas, né? Tantas chaves internas que chave para pedir licença para alguém, se eu posso entrar, chave verbal, né? Ou chave, sei lá, são chaves sempre carregadas de muito afeto. Foi muito, teve muita emoção, teve muita gente sensibilizada, chorando e foi muito delicado realmente, muito bonito. E esse Então, choro também de emoção, né, que a gente sim, pode se permitir, não choro de sofrimento exatamente, né? Assim, foi choro de emoção que a gente deve até que esperar alguns momentos para deixar passar um pouco a emoção, né? um choro que surgiu assim, parece que do nada, né? Através dessas memórias, assim, foi Das muito bonito, memórias e do das memórias. coração, do fundo do coração, né? No fundo do coração. Então, eu quero agradecer a todos, a presença de todos vocês e completar e dizer que a gente teve 28 pessoas hoje presentes. Bastante. Tá bom? Então, obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.